vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que tenham tido um bom final de semana, tá? Vamos começar hoje a aula, não mais focando só no texto, na dissertação, porque já falei bastante sobre ela com vocês e agora vocês têm que produzir os textos e postarem para mim. Acredito que já até postaram, porque acho que era até hoje, né? Na verdade, ainda dá tempo de vocês postarem. Mas eu vou dar aqui agora algumas dicas que vai ajudar, né? Essas dicas irão ajudar vocês na produção de futuros textos, né? Porque, como eu digo sempre, toda vez que eu ensino morfologia, toda vez que eu ensino sintática, ou sintaxe, na verdade, toda vez que eu ensinei esses elementos da língua portuguesa para vocês, foi justamente para ajudar na construção dos textos de vocês. Porque a realidade é essa, vocês aprendem essas duas ferramentas, a morfologia e a sintaxe, para que os textos de vocês sejam bem elaborados, né? Então, é isso que eu vou fazer hoje, tá? Vou falar um pouco sobre ela. Muitas dessas coisas vocês já viram, porque nós trabalhamos esse ano. É mais uma retomada até chegar onde eu quero, que é nos vícios da linguagem. Essa é a parte 1 e nós teremos a parte 2, tá? Então, vejam só. Primeiro, né, vocês têm que entender o quê? Que na língua portuguesa nós temos duas ferramentas básicas, né? Tem a sintaxe e a morfologia. Tá? E sobre cada uma delas vocês já viram a respeito, porque eu expliquei para vocês, e agora nós vamos estudar um pouco mais. Só que antes de falar dessas duas ferramentas, é preciso que vocês lembrem do quê? Que na língua portuguesa existem dois níveis de fala. E esses dois níveis de falas, eles influenciam na maneira como nós nos comunicamos, né? Então, existe o nível da formalidade e o nível da informalidade, né? Quando eu falo do nível da formalidade, eu estou falando da linguagem escrita, principalmente, porque a falada permite que nós sejamos mais maleáveis. Claro que dependendo do contexto onde você está inserido, mas na maioria das vezes permite essa informalidade, quando nós falamos de fala, né, de expressão oral através da fala. Então, quando eu falo do nível de formalidade, eu estou falando da linguagem escrita. E essa, né, ela vai se restringir às normas gramaticais, ou seja, à linguagem padrão, né? A não ser, claro, que você dentro do seu texto esteja representando a fala, por exemplo, de um personagem. E como é a fala de um personagem, né, dentro daquela fala, você pode usar a informalidade, porque você está fazendo o quê? Você está representando a fala dele. Mas até o próprio texto narrativo, ele exige de você a formalidade. Você tem que seguir as regras da língua portuguesa, né? Corretamente. Então, você vai usar a língua padrão, né? A não ser que em um gênero a função seja representar essa fala informal, como eu disse para vocês aí no caso dos personagens, né? Nunca vamos escrever da maneira que a gente fala, nunca, né? Muitas pessoas, elas têm problema com a escrita, por quê? Porque ela escreve do jeito que ela fala. Esse é o problema. Vocês sabem que eu uso muito agente, mas esse agente não é o correto na hora da escrita, né? Estou falando do agente fez a lição ou do agente de da saúde ou de outro órgão, entende? Então, quando eu for passar para a parte da escrita, o que eu vou fazer? Vou tirar esse agente, né? E vou fazer o quê? Vou colocar lá, nós realizamos a atividade, nós fizemos a realidade, não a gente fez. A gente fez pertence ao nível informal, tá? A informalidade da língua, ela está ligada ao dia a dia nosso, às conversas informais que nós temos ao longo do nosso dia, ao longo do nosso cotidiano, né? Então, ele permite que nós sejamos mais maleáveis na hora da fala. É claro que depende do contexto, depende do meu grupo, do grupo com o qual eu trabalho. Então, a minha linguagem ela vai variar, né? A maneira, né, como eu falo, vai variar. Ou vai ser muito formal, ou vai ser informal, né? E claro que dentro dessa formalidade, dessa informalidade, na verdade, nós vamos ver aí as variedades, né? Linguísticas, que estão ligadas ao quê? As condições sociais, as condições culturais, as regionais e as históricas. Todas elas influenciam e têm características próprias, tá? Então, ao nível informal, ele, como eu disse para vocês, vai representar as relações que nós temos durante o dia a dia.
né, com os nossos amigos. Eu não tenho necessidade de ser formal com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus amigos, com as pessoas que são íntimas, né? Então, é no nível da informalidade, como eu disse para vocês, que nós vamos encontrar as variedades. E lembrando que a língua portuguesa, né, a norma padrão, ela é mais uma variedade. Então, quando o aluno vem para a escola, ele já traz uma gramática internalizada, ele já tem uma variedade dele. O que ele vai fazer na escola é aprender uma variedade padrão, a que é mais aceita pela sociedade, né, porque ela vai abrir porta para você, ela vai te ensinar a escrever melhor, vai ensinar você a expressar o que você pensa de uma maneira muito melhor através da escrita, mas ela é uma variedade. Eu não posso desprezar as outras variedades, eu não posso desprezar essa linguagem internalizada que meu aluno traz, né? Não existe certo ou errado, o que existe são variedades. Dentro da escola, vocês aprendem a variedade padrão, e essa que vai ser cobrada de vocês, tá? Então, quando eu falo de variações históricas, né, eu estou falando do quê? Que é daquela variação que a língua sofre ao longo do tempo. Então, nós tivemos aí como é que fala? Nós tivemos aí a nova ortografia, né? Ela é uma variedade histórica, né? Ou seja, a mudança da língua através dos tempos, né? As transformações que a língua e a palavra sofrem através do tempo. Um exemplo bom é a palavra farmácia, que antigamente se escrevia com PH, ou a palavra telefônica aqui no Brasil você escrevia com PH, que era um vocabulário mais antiquado. Então, hoje em dia não se usa mais, né? Esse PH para escrever farmácia, não tem necessidade, né? Ou hoje, se a gente pensar na nova ortografia, você não acentua mais as palavras ideia, coreia, assembleia, não se acentuam mais. Mas nós, né, vocês acreditam que nem tanto, porque a nova ortografia ela veio lá quando vocês talvez já estivessem no sexto ano, então vocês conseguiram acompanhar. Mas quem saiu do ensino médio naquela época em que a nova ortografia foi estabelecida, o que acontece? Para ele foi um pouco mais complicado, tanto que na época houve um pouco mais de paciência por parte das pessoas na hora de realizar os concursos. Os concursos eles ainda respeitavam essas regras antigas até as pessoas se adaptarem. Hoje em dia não mais, né? Você vai fazer lá o concurso, se o exercício for de acentuação e você colocar lá o acento na ideia, na palavra ideia, ela está errado, não tem mais. Continua sendo uma palavra forte, ela continua sendo aguda, mas sem a necessidade do acento, tá? Então, quando eu falo de variação histórica, essas transformações da língua através do tempo. Um vocabulário mais antiquado. Né? Quando eu falo de variação regional, a gente está falando do quê? Dos dialetos. E esses dialetos são marcas predominantes de quem? Das pessoas que vivem em outros estados ou regiões próximas a nós. Então, são os supostos caipiras. Vejam que em alguns lugares a batata é um tubérculo. Essa é a palavra, né, o nome certo para batata. Só que a mandioca, ela ganha outros nomes dependendo dos lugares onde a gente se encontra. Em alguns lugares vai ser macaxeira, em outros lugares ela vai receber o nome de aipim. E também é nessa categoria que a gente vai colocar aí os sotaques. É só vocês lembrarem do Chico Bento, né? Dos sotaques dos cariocas, dos baianos, dos sulistas, né? Então, os sotaques, por exemplo, né, aqui em São Paulo nós temos o R mais puxado, né? Leite quente, dá dor no dente, leite quente, ó. No sul, você tem aqui, São Paulo, por exemplo, São Paulo é o R mais puxado, mas quando eu falo aqui de leite quente, olha como nós falamos, leite quente. No sul, você tem o quê? Leite quente, dá dor no dente. Então, vejam, é um sotaque lá da região sul, tá? São os jeitos de falar, na verdade, tá? E que devem ser respeitados. Eu, na verdade, eu acho que é até muito bonito, até rico, eu acho bonito. A minha sobrinha, ela de Goiás, ela fala trem, é muito bonitinho o sotaquezinho dela. As variações sociais e culturais, elas estão ligadas ao quê? Aos grupos sociais nos quais nós estamos inseridos e ao grau de instrução também, né? Então, você tem as gírias, os jargões e o linguajar caipira, né? Essas variações sociais e culturais, elas estão muito relacionadas ao grau até de estudo que você tem, né?
As gírias, por exemplo, elas vão pertencer a grupos específicos, surfistas, cantores de rap, tatuadores, eles têm gírias próprias entre eles. Assim como quando seus pais ou os nossos avós eram adolescentes, eles tinham também as gírias deles naquela época, né? E elas vão se perdendo ao longo do tempo, né? Os jargões, eles já estão ligados ao quê? Ao profissional, ao lado profissional da pessoa. Então, é um linguajar muito mais técnico. Quem usa muito? Médico, advogados, profissionais de TI, outros profissionais que se utilizam destes jargões para se comunicar. Por exemplo, se eu estou no meio lá de assim como paciente, o médico vem dar para mim informações a respeito da minha saúde, ele precisa falar de uma maneira que eu entendo. Então, ele não vai usar um linguajar técnico, ele vai usar um linguajar mais simples para poder chegar até mim. Agora, entre os colegas de trabalho dele, obviamente que ele vai usar uns termos mais técnicos. Por quê? Porque todos ali entendem. Então, veja, a minha linguagem, a meu nível de fala, ele vai variar dependendo do contexto no qual estou inserido. Então, eu posso ser formal ou eu posso ser informal. Isso depende muito do contexto, da pessoa com quem eu falo, tá? Aí aqui, só para vocês lembrarem, estou falando de morfossintaxe. Então, a gente tem os dois elementos, as duas ferramentas que eu falei para vocês, né? Então, temos a morfologia e a sintaxe. Vou falar para vocês, né? Vocês sabem que a morfologia ela vai estudar a formação e a classe. Ó, ela vai estudar a formação, a estrutura e a classificação da palavra. Tudo isso vocês viram, né? Então, primeiro eu preciso entender o que é um fonema, o que é uma vogal temática, porque eu estou mostrando o quê? As estruturas da palavra, como ela se forma, para depois fazer as classificações, né? E dentro, né, da morfologia, que é aquele estudo da palavra isolada, nunca se esqueça, quando eu falo de morfologia, estou falando do estudo da palavra isolada. Eu pego a palavra e analiso ela sozinha, né? Maria é bonita. Eu não tenho necessidade de avaliar essa oração inteira. Quando eu avalio uma oração inteira, estou fazendo análise sintática. Quando eu avalio uma única palavra dentro de uma oração, estou fazendo morfologia. Ó. A menina, bonita. Então, vou analisar a menina. Menina é substantivo feminino. Vou estudar agora, analisar o azinho. O a é um artigo feminino definido. Vou analisar o verbo aí que apareceu. O verbo ser, o é um verbo. Vou analisar a palavra bonita. Bonita é um adjetivo feminino. Então, vejam, quando você estuda a palavra de forma isolada, né, você está fazendo morfologia. A morfologia está sempre mais ligada à parte da ortografia também, né? Aqui eu coloquei alguns elementos para que vocês lembrem. Então, quando vocês começaram a ter contato com morfologia, lá no 6º ano, por 7, vocês começaram a analisar a palavra em si, né? Como que ela se estrutura, como ela é formada. Então, tem o raiz, radical, tema, temos os afixos, os vogais de ligação, consoantes, tudo isso vocês viram, tá? A semântica, o que a semântica faz, né? Que é outra ferramenta dentro da língua portuguesa para nos ajudar a criar bons textos, né? Ela vai estudar o significado e a interpretação da palavra, né? Ou expressão, claro que dentro de um contexto, né? Ela vai analisar as mudanças de sentido que acontecem, né? Devido à troca de uma palavra, ao acréscimo de outra. Então, só que essa palavra ela vai sofrer influência, ela vai ganhar um significado novo, dependendo do contexto onde ela se encontra, tanto de tempo como de espaço, tá? A sintaxe, esse ano eu trabalhei bastante com vocês, né? Então, vocês puderam observar o quê? Ela estuda a palavra, não a palavra, ela estuda a oração, né? Ela dispõe as palavras na frase, ou dentro de uma oração, dentro de um discurso, por quê? Criando uma relação lógica para que você, enquanto receptor da minha mensagem, compreenda o que eu estou dizendo. Então, todos nós, em algum momento, o tempo todo, na verdade, a gente quer transmitir uma mensagem, mas essa mensagem ela precisa ser bem construída para que o outro entenda o que eu estou dizendo, senão não há comunicação. E se não há comunicação, há algum problema na sua mensagem, há algum problema na sua mensagem, tá? Então, as palavras elas são relacionadas e combinadas entre si, né? Esse é o papel da análise sintática, é combinar as palavras entre si para que eu consiga transmitir uma mensagem.
Ela é mais importante que a morfologia, né? Pois, se a gente pensa em morfologia, ela está muito mais atrelada à ortografia, tá? A holomorfia, né? Ah, não, peraí, deixa eu ver aqui, próximo. A sintaxe, então, é um instrumento essencial, né? Para que eu consiga construir os textos e principalmente que eu consiga me comunicar. Como eu digo sempre para vocês, um bom texto não é aquele texto gigante, não. Um bom texto é aquele texto em que eu consigo transmitir uma mensagem. Se eu conseguir transmitir a mensagem, tudo bem. Se não, eu tenho que repensar essa minha oração. Agora, vou falar com vocês sobre os vícios de linguagem que todos nós temos e que atrapalham às vezes as construções das mensagens que nós queremos, né? Ela prejudica, né, essa mensagem. Ou elas acontecem por um descuido nosso, ou por falta de conhecimento mesmo, tá? Então, eu preciso, né, as palavras ou construção, né, quando eu falo de vício de linguagem, elas vão de encontro às normas gramaticais. Quando eu vou de encontro, eu estou dizendo o quê? Que elas vão contra as normas gramaticais. Vão de encontro, toda essa expressão vão de encontro, é a ideia de que elas dizem o contrário do que precisa ser dito, tá? Então, aqui nós temos o pleonasmo, né? Vicioso, de redundância, é aquele existe, tá, gente, nas figuras de linguagem, mas quando a gente usa na figura de linguagem um pleonasmo, é um pleonasmo que é usado para ressaltar uma informação, para destacar. Aí não é um pleonasmo, né, ruim, é um pleonasmo rico. Quando eu falo de pleonasmo vicioso ou de redundância, o pleonasmo vicioso é aquele quando eu digo você vai subir para cima ou você vai descer para baixo. Saia para fora. Não tem necessidade de eu sair, né, de eu falar saia para fora, se eu já estou saindo. Se eu disse saia, não tem necessidade do para fora. Se eu estou subindo, não tem necessidade de subir para cima, de falar isso, tá? Isso aí é um pleonasmo vicioso. Ó, fizeram-me uma surpresa inesperada. Se é surpresa, ela já é inesperada. Não tem necessidade dessa repetição aí, tá? Nós temos também aí o barbarismo, que é a pronúncia, às vezes, errada da palavra, né? A silabada, que é o erro da pronúncia do acento tônico. Ó. Solicitei a cliente sua rúbrica. É rúbrica somente, tá? Isso é barbarismo, é o erro na pronúncia, tá? Nós temos aí a cacoépia, que é o erro na pronúncia dos fonemas. Eu pronuncio esses fonemas de maneira errada. Então, fonema, vocês sabem que é aquela unidade mínima com significado. Ó, estou com problemas a resolver. Quando o correto é problemas, tá? A cacografia é o erro na grafia ou na flexão da palavra. Então, eu adivinhei quem ganharia o concurso, né? Vejam que para a pessoa escrever ali, ela fez um D, adivinhei, não existe esse D com esse V junto, é adivinhei mesmo. O segurança deteu aquele homem. O correto é o segurança deteve aquele homem, tá? A morfologia, né, que é o erro na hora da escrita, ó. Se eu ir aí, vou me atrasar. Quando o correto, né, é dizer se eu for aí, vou me atrasar. E não se eu ir aí, né? Sou a aluna mais maior da turma. Não existe este mais maior ou mais menor, né? Sou a aluna maior da turma, sou a aluna menor da turma. Tá? Quando a gente fala de semântica, é a troca de sentido das palavras, tá? Que é o problema. José cumprimentou seu vizinho ao sair de casa. Ué, você mediu o seu vizinho? Você pegou uma régua e mediu o seu vizinho? Porque quando eu falo cumprimentou, né? Você está fazendo o quê? Medindo. O correto, quando se trata de cumprimento, de saudação, é usar esse tempo, cumprimentar. Né? O correto é, toda vez que você vai saudar alguém, falar, né? Você está cumprimentando e não cumprimentando. Os estrangeirismos é aquele uso de palavras estrangeiras sem necessidade, tá? Não tem necessidade de você usar estrangeirismo quando existe dentro da língua portuguesa uma palavra com o significado da palavra em inglês, né? O show é hoje.
Por que eu uso show quando eu tenho a palavra espetáculo na língua portuguesa? Você não está enriquecendo o seu vocabulário quando eu vou deixando o seu texto melhor porque você usou estrangeirismo. Não. Você está mostrando mesmo que você não conhece a sua própria palavra, o seu próprio vocabulário, na sua própria língua. Porque se existe a palavra espetáculo, não tem a necessidade de você usar a palavra show. Vamos tomar um drink? Não tem necessidade de você usar a palavra drink com K quando você tem uma palavra no português para isso. Né? O solecismo é o desvio da sintaxe, né? Eles vão ocorrer em dois níveis. O de concordância, haviam muitos alunos naquela sala. Vocês sabem que não há o plural, né? Então seria só havia. A regência, eu assisti o filme em casa. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Né? Então esse verbo aí, ele exige um complemento, só que um complemento do objeto indireto, então pede preposição. Então é o ao. Eu assisti ao filme. A colocação, dancei tanto na festa que não aguentei-me em pé. Aqui você tem um caso também de próclise, se não me engano é próclise, né? Não tem necessidade de você colocar o objeto, né, o pronome oblíquo depois do aguentei-me. Você pode colocar da correta forma que está aqui, ó. Não me aguentei em pé. Isso permite. Porque quando eu tenho uma partícula negativa, eu posso colocar o pronome oblíquo depois dela. A ambiguidade, né? É quando eu não tenho o quê? Quando fica dúbia, né? O que eu estou dizendo, né? Quando há falta de sentido. Ó, Ana disse à amiga que seu namorado havia chegado. Quem chegou? O namorado da Ana ou da amiga? Né? O pai falou com o filho caído no chão. Quem estava caído no chão? O pai ou o filho? Tá? Cacofonia. É quando você tem a junção de palavras e elas vão provocar um som desnecessário. É claro que na língua portuguesa, né, na literatura, quando você pensa em poesia, isso vai dar certo. Mas lembra que vocês estão fazendo texto. Pensa num texto dissertativo, não tem necessidade disso. Né? Uma mão lava a outra, vi ela na esquina, dei um beijo na boca dela. Então veja, uma mão lava a outra. A ideia é o som de uma mão. Vi ela na esquina, eu a vi, né? Dei um beijo na boca dela, tá? O próximo. O eco é quando há, né, terminações iguais. As palavras elas vão terminar semelhante. Então vai causar uma dissonância. Ó, a divulgação da promoção não causou comoção na população. Então vejam o tanto que tem de repetição, tá? O hiato é quando você também tem uma repetição ou uma sequência de vogais provocando também dissonância. Ó, eu a amo. Ó, eu a amo, amo. Ou ela ou a outra ganhará o concurso, tá? Agora nós chegamos aqui na colisão, quando acontece o quê? Repetição de consoantes também, criando dissonância. Não tem necessidade de fazer essa repetição, porque você não está fazendo uma poesia. Sua saia sujou. Você sabe que quando a gente faz análise, quando a gente estuda figuras de linguagem, você tem uma figura de linguagem específica para isso, né? Quando há repetição de consoantes. Mas nesse caso, vamos pensar que vocês estão fazendo os textos dissertativos. Não tem necessidade disso. Você está fazendo um texto em prosa, não em poesia. Você não precisa do recurso da figura de linguagem para isso, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido e se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar, tá? Atividades, elas vão ficar mesmo para quinta. Vocês sabem que eu passo atividade para vocês somente na quinta, tá? Hoje é mais explicação.